A paz de Deus a todos, grande e poderoso Deus. Em primeiro lugar, Senhor, te agradecemos pelos livramentos que temos recebido e suplicamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos e dependemos de Ti. Tu és a nossa esperança. Repreende, Senhor, em nossas vidas toda manifestação do mal. Em Ti, Senhor, está a nossa confiança. No nome do Senhor Jesus, que seja repreendido toda ação do mal através do poder que há no nome do Senhor Jesus. O livro é 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Queridos, quando realmente a pessoa tem um chamado de Deus, ela já começa acreditando em santificação. Não faz sentido a pessoa se tornar um cristão e continuar na mesma prática que já está vivendo, presa nos vícios, alguns falando mal das pessoas, pessoas mal agradecidas, pessoas que não têm o temor de Deus. Mas quando realmente a pessoa foi chamada por Deus, ela vai conseguir ser santa em toda a sua maneira de viver. No local de trabalho, dentro de casa, que por incrível que pareça, é onde a maioria falham, porque dentro de casa tem pessoas que são a própria perturbação, não há união, não há paz, e vive uma falsa santidade, vamos dizer assim, dentro das igrejas, fingindo serem homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz que aquele que tem a semente de Deus não permanece pecando. E a Bíblia diz que aquele que vive pecando é do diabo. Então, tudo trata-se de uma questão de escolha. Ou a pessoa vai andar no caminho da santificação, agradando a Deus, ou vai continuar, mesmo se tornando cristão, uma vida errada, presa nos vícios, né? Fazendo coisas que não agradam a Deus, palavras torpes, pessoas que maltratam as outras, pessoas que não têm temor, que não têm respeito. Então, isso aí realmente é a prova que nem todos são chamados por Deus. Por isso que o texto diz: como é santo aquele que vos chamou. Então, aquele que realmente foi chamado por Deus, esse vai ser santo em toda a sua maneira de viver. Lógico que os falsos profetas têm os seus discípulos e eles conseguem também distorcerem esse texto aqui, que diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. O versículo 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, queridos, já está escrito. É só o crente descobrir por quem ele foi chamado. Se ele foi chamado por Deus para estar dentro das igrejas e ser santo em toda a sua maneira de viver, ou se ele foi chamado pelo diabo para estar perturbando a vida dos outros. Porque aquele que realmente foi chamado por Deus,
ele vai ser santo em toda a sua maneira de viver. E aquele que é semente do maligno, ele vai viver plantando discórdia, ele vai viver no erro, ele vai viver no pecado e vai achar que tudo isso é correto. Mas aquele que realmente foi chamado por Deus, ele vai conseguir ser santo em toda a sua maneira de viver. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, porque o que agrada a Deus realmente é sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Que Deus abençoe grandemente.